anos, e ele foi galgando, sendo forjado, e nós vamos chegar num momento em que muitos daqueles homens se uniram a um propósito comum, que era exatamente trabalhar pela questão do fortalecimento do reino, né, de Davi, tendo em vista que o reino de Saul durante 40 anos, mas não foi bem. Saul não foi aquele rei que desenvolveu, mas Davi, até os próprios inimigos reconheciam nele um chamado, porque todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito a fazer aqui na terra, né? Tem até um livro, Uma Vida com Propósito, Uma Igreja com Propósito, também já li, do mesmo autor. Glória a Deus. E o versículo 33 eu vou ler novamente, para a gente, os irmãos se entenderem aí. Ele vai falar de diversas pessoas dessas tribos, né? Aí aqui ele cita Zebulon, 50.000 soldados experientes. Eu estou lendo na versão chamada NVI. Está na mesma aí? É melhor que, né, que fica parecido, né? Semelhante. É a mesma coisa, que a outra é um pouco diferente. Mas a NVI vai dizer assim: 50.000 soldados experientes, preparados para a guerra, com qualquer tipo de arma, totalmente decididos a ajudar a Davi. Então o nosso pastor presidente, ele levou essa mensagem durante 2 cultos de doutrina com a seguinte temática: totalmente decididos a ajudar, totalmente decididos a estar à disposição de Davi para aquele propósito comum, para aquele objetivo comum. Glória a Deus. E o versículo diz que no 38, todos estes eram homens de combate, que se apresentaram. Eu sei que o serviço militar para os homens, ele é o quê? Obrigatório. Mas aqui foi voluntariamente. Voluntariamente para quê? Para servir nas fileiras. E eles vieram a Hebron. A Hebron aqui já era a primeira parte que Davi, o segundo local, irmã Vilani, que Davi foi ungido, né? Primeiro foi na casa de seu pai, segundo foi em Hebron, para posteriormente ser ungido em Jerusalém. Eles vieram a Hebron totalmente, novamente, totalmente decididos a fazer de Davi rei sobre todo Israel, e todos os outros israelitas tinham este mesmo propósito. Era um mesmo propósito. Glória a Deus. Então, eu quero apresentar nessa mensagem alguns princípios para que todos na igreja aqui possam entender, né? Possam estar à disposição de cooperar no mesmo propósito do reino de Deus. Aqui havia um propósito de reino também, né? Mas o nosso propósito, qual é o maior propósito da igreja? São muitos, né? Mas um dos principais é a salvação de vidas. Se houvesse todo essa cooperação de todos os irmãos, né, nesse propósito, glória a Deus, nós certamente alegraríamos o coração ainda mais de Deus, né? Porque é bom louvar, estar participando, mas trabalhar na questão da salvação de vidas é um grande propósito que Deus espera cada um de nós possamos estar nessa disposição. Então, o primeiro princípio que eu quero falar é porque assim, tem que estar naquele foco. Olha, que os homens, vocês vão observar que os homens se dispuseram a ajudar Davi. É preciso estar focado no mesmo propósito, o propósito de Deus. E eles tiveram uma revelação, e a revelação é o que Deus falou na palavra. Glória a Deus. Quando Deus fala na palavra, você está baseado naquilo que é a verdade de Deus. Obrigado, irmão Johnny. Por isso, eles estavam decididos, estavam convictos do seu chamado. E é isso que, inicialmente, o propósito de Deus é ter aquela convicção do chamado. Quando um obreiro tem a convicção do seu chamado,
muita coisa vão contra ele, para ele desistir, mas quando ele está convicto do seu chamado, nada tira o chamado de Deus do coração daquela pessoa. Glória a Deus. Circunstâncias adversas, irmãos trabalhosos, e tem, pastor, só o que tem. Tem uns irmãos que a gente tem que amar, suportar, levar o fardo uns dos outros, como diz Gálatas. Não é fácil, mas é bíblico. Então faz parte do processo. Glória a Deus. É preciso estar focado nesse propósito. Eu acredito que também é necessário ter disposição. Os homens se dispuseram a ajudar Davi, e é preciso disposição na igreja, nos servos de Deus, para ajudar. Ajudar com o quê? Cada pessoa aqui no mínimo tem um talento, um dom, que pode ajudar na obra de Deus. Glória a Deus. Acho que é o apóstolo Paulo que diz assim: aquele que ensina, dedique-se ao ensino. Aqueles que cooperam, se esmerem. Ele fala vários dons dentro da igreja, em que você, e interessante, que você não pode ocupar a vaga do outro. Deus, ele divide a igreja como um corpo, onde cada membro exerce a sua função, sem atrapalhar o outro. Há uma cooperação, há uma intercooperação, interdependência mútua entre os membros. É isso que é a igreja de Jesus aqui na terra, irmãos. Então, está focado, convicto, está disposto a ajudar, baseado naquilo que Deus me entregou como dom, como chamado de Deus para a minha vida. Então, esses princípios que devem nortear a vida minha e sua, se você quiser, se você estiver disposto totalmente a ajudar na cooperação do reino de Deus aqui na terra, na obra do Senhor. Glória a Deus. Eu sei que a obra do Senhor não é espiritual, né? Mas não é só espiritual, né? Tem um lado material também, tem? Tem ou não tem? Glória a Deus, né? Assim, tem pessoas que, né, por exemplo, a irmã, aquele nossos, os irmãos fizeram, foi muito bom, né, aquele momento de comunhão ali, os irmãos ficaram aqui, a irmã Lia, Deus usou ela aí para fazer aquele jantarzinho ali especial, para os irmãos adquirirem um pagamento aí do tablado aí da igreja, dos músicos, e cada pessoa tem o corpo de Cristo, ele é diverso. Glória a Deus. Você pode ficar assim de mãos, braços cruzados: eu não vou fazer nada, eu não vou sair do lugar. Deus não chamou para você apenas ser mais um na multidão. Eu sei que algumas pessoas saem de pequenas igrejas, procuram grandes igrejas, porque eles não querem compromisso com o ministério da igreja. Glória a Deus. Mas possa ser que no meio da multidão Deus possa achar essa pessoa e dizer: sai da multidão, porque eu quero deliberar, eu quero manifestar na tua vida um chamado especial, um chamado da tua vida. Glória a Deus. Você talvez não foi chamado para ser, porque tem gente que eu via isso aí algum tempo atrás. Os jovens sonhavam: o meu sonho é chegar lá naquele congresso, grande congresso, e ser um pregador. Deus chama a gente às vezes para pregar para pequenos grupos, pregar para pessoas simples. Deus não chamou você muitas vezes para manifestar. Eu sei que eu vi um pastor falando, Miquel, sobre essa questão da apresentação do culto na mídia, né? E é verdade, às vezes as pessoas querem se apresentar, querem ter apresentar a sua forma de cantar, sua eloquência, mas é isso que Deus ele quer que a gente dê o melhor para Ele, para que o reino de Deus cresça, para que vidas sejam alcançadas, para a edificação do corpo de Cristo, para que pessoas possam se reconciliar com Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, é necessário essa disposição em ajudar, está disposto a ajudar, totalmente disposto a ajudar no reino de Deus. Deus quer usar cada vida aqui presente, diga amém.
Amém? Você é voluntário para isso. Mas vamos seguir avante. Um propósito para viver exige de cada um de nós convicção pessoal, segurança na palavra, né? Porque se você tiver segurança na palavra, qualquer movimento, qualquer disse-me-disse, a pessoa fica logo triste, não é verdade? Mas você tem convicção na palavra, e você tem maturidade espiritual. Não falou aqui sobre... Agora minha filha está de maior, né? Mas o que a gente tem que buscar? É a maioridade com 12 anos? A maioridade brasileira é com 18. Nós temos que buscar o quê? A maturidade espiritual. Isso faz parte do propósito daqueles que querem desenvolver o chamado aqui na igreja do Senhor. Buscar essa maturidade. Glória a Deus. Então vem comigo com o texto que nós fizemos a leitura, conforme o capítulo 12. O cronista, né? O cronista que fez o registro dessa passagem, ele vai dizer em dois versículos, totalmente decididos para ajudar. Havia convicção, havia um chamado na vida daqueles homens, havia uma certeza, não havia coração duvidoso, não havia dubiedade, eles estavam convictos do que eles poderiam, baseado nas palavras de Deus. Deus havia um chamado para Davi, eles iriam ajudar o rei a conquistar aquela nação, a desenvolver o reino. Mas, meus amados, a nossa ajuda, ela é direcionada a um propósito comum aqui na igreja, e é uma unidade de propósito, como eu li, há uma unidade. Todo o capítulo 12 nós vamos ver várias tribos se locomovendo para Hebrom, se unindo a Davi, para dizer que nós vamos juntos conquistar, vamos juntos edificar. Glória a Deus. Então, como então nós podemos prosseguir no só propósito? Essa unidade de propósito, ela exige de cada um de nós algumas qualidades. Eu posso dizer algumas qualidades que são denominados princípios. E um dos princípios para a cooperação dessa decisão pessoal de decidir ajudar a igreja do Senhor é o compromisso. Exige-se de cada um de nós um compromisso. Glória a Deus. Eu sei que hoje essa palavra compromisso com Deus está relacionado a um compromisso com a igreja do Senhor, com a obra de Deus. Nós não podemos só ter compromisso com Deus e não ter compromisso com a obra de Deus, com o reino de Deus aqui na terra. Então Deus está atrelado a isso. Glória a Deus. Então, a partir do capítulo 12, versículo 1, nós podemos ler do 1 ao 7, você vai acompanhar comigo, que vai dizer assim, ó: estes, irmão, estes são os que se ajuntaram a quem? A Davi, em Ziclag, onde se escondia de Saul. O filho de Quis, eles estavam entre os combatentes que os ajudaram na guerra. Glória a Deus. Aí ele vai citar o nome no versículo 3, né? Vários nomes de pessoas que foram voluntários, que foram ajudantes de Davi, aqui inicialmente na cidade de Ziclag, onde Davi vivia refugiado. Essa cidade de Ziclag era uma cidade dos inimigos, depois passou a fazer parte de Judá. Davi vivia como um isolado, mas ele conseguiu agrupar pessoas, ajudantes, para lhe apoiar naquela grande obra. Então, a partir do versículo de número 8, certo? Da tribo de Gade, alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate, sabiam lutar com escudo e com lança, tinham bravura de um leão e eram ágeis como a gazela nos montes. Aqui ele está falando de uma particularidade de uma tribo. Glória a Deus, né? A destreza, a capacidade que eles tinham. Então eles se comprometeram com Davi.
Glória a Deus. Eles estavam ali diante de Deus, se comprometendo com o então futuro rei que iria ocupar aquele cargo. Glória a Deus. Então, o princípio exposto, né, nesse capítulo, que serve para mim, para você, para a igreja, é o princípio do compromisso, em estar comprometido com Deus, em ajudar naquilo que for preciso. Interessante aqui, vocês vão ver que cada um tem as suas habilidades. Nós vamos falar sobre a questão das habilidades. Uma questão que ficou em pauta aqui, que eu queria, o pastor até falou sobre isso, eu queria que o irmão fixasse aí o versículo 16, porque Davi era de Judá, Saul era benjamita, e geralmente alguém vai dizer assim: toda ajuda é bem-vinda, mas tem que ver se as pessoas realmente querem ajudar com o coração. Porque Davi questionou os benjamitas, alguns outros benjamitas e certos homens de Judá também vieram a Davi em sua fortaleza. E Davi, no versículo 17, saiu ao encontro deles e lhe disse: se vocês vierem em paz, toda ajuda é bem-vinda. Mas é em paz que vocês estão vindo? Então vocês estão vindo me ajudar? Vocês não estão em paz comigo? Glória a Deus. Ei, presta atenção. Se vocês estão vindo em paz para me ajudarem, eu estou pronto para recebê-los. Mas se vocês querem me trair e entregar aos meus inimigos, porque você sabe que os benjamitas poderiam muito bem se juntar, se infiltrar a Davi e posteriormente entregá-lo a Saul. Então é interessante que Davi, antes de aceitar que toda ajuda é bem-vinda, ele questiona os benjamitas se eles realmente estavam em paz, se eles não iam traí-los posteriormente. Glória a Deus. Veja bem: entregar-me aos meus inimigos, sendo que as minhas mãos não cometeram violência, que o Deus de nossos pais, nossos antepassados, vejam isso e julguem vocês. Mas irmãos, quando Deus, Ele confirma algo, quando aqueles homens, houve uma revelação, uma profecia, no versículo 18, o Espírito Santo veio sobre Amasai, chefe do batalhão dos 30, e ele disse: somos teus, ó Davi, estamos contigo, ó filho de Jessé, paz seja contigo, com os teus aliados, pois o teu Deus te ajudará. Glória a Deus, o teu Deus te ajudará. Aqueles homens ali, Deus estava confirmando que havia uma sinceridade, um compromisso sincero. Não era um compromisso interesseiro, não era um compromisso vou fazer isso para ganhar isso, não. Era um compromisso diante de Deus. E todos nós, como servos de Deus, devemos nos comprometer com o reino de Deus aqui na terra. Glória a Deus. Interessante, quando o negócio estava, muita gente indo para ajudar Davi, estavam dispostos totalmente a ajudar a Davi. Veja no versículo 22, irmão, quando a coisa funciona, quando há compromisso dos que estão aqui presentes, compromisso sincero, sabe o que vai acontecer, Miquel? É que no versículo 22, vai atrair outros para se juntar a ajudar também Davi nessa obra. Então Deus, Ele espera que cada um de nós tenha, eu e você tenhamos compromisso com a obra dEle, compromisso com o reino dEle, compromisso com a sua obra aqui na terra. E certamente no versículo 22, esse é o número dos soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebrom, para lhe entregar o reino de Saul, conforme o Senhor tinha dito. Veja que agregou-se outros que vieram somar para ajudar a conquistar aquela grande obra. Glória a Deus. Eu estou falando de outras pessoas que foram, quem sabe, quando há unidade de propósito, quando há um compromisso sincero, as pessoas querem isso. E é isso que nós temos que, esses princípios são princípios que podem ser aplicados para nós como igreja. Se temos compromisso em ajudar mutuamente uns aos outros, compromisso em ganhar almas para o reino de Deus, compromisso com o corpo de Cristo, compromisso com a unidade da igreja, outras pessoas vão ser, não como que afetadas, vão ser influenciadas pelos bons exemplos. E eu notei também uma outra parte do capítulo 12, a partir do versículo 28 até o 26 até o 28, que segundo a lei, a única tribo que era dispensada do exército, qual era? Por quê?
porque eles eram a tribo sacerdotal. Mas até os levitas, escute aí, veja na sua, o irmão vai ler aqui o versículo, qual é o que eu falei? 26, o que diz? Vamos ler. Até a tribo de Levi, 4.600, inclusive Joiada, líder da família de Arão, com 3.700 homens. Zadok ainda era um jovem e valente guerreiro, com os oficiais e sua família. Ou seja, a tribo sacerdotal se sentiu sensibilizada para dizer também: estamos aqui, Davi, estamos dispostos a ajudar no que for preciso. Glória a Deus, estamos dispostos a ajudar. Apesar deles terem algumas regalias, mas eles também estavam dispostos a ajudar no reino. Glória a Deus, amém? E glória a Deus. Interessante, eu estou falando aqui de guerreiros, de homens, de soldados, mas até as pessoas comuns foram atraídas. Isso eu mostro no versículo 40, que você vai ler comigo. O que diz, irmão? Os habitantes das tribos vizinhas, os habitantes das tribos vizinhas. E o que mais? E também em lugares distantes como Issacar, Zebulon, Naftali, trouxeram-lhe muitas provisões em jumentos, camelos, mulas e bois. Havia grande fartura de suprimento. Quer dizer, esse povo aqui, como é que eles poderiam ajudar? Ele não tinha habilidade em manusear arco, manusear arma, mas eles poderiam ajudar em fornecer víveres para os que estavam indo para a guerra. Você pegou aí a mensagem? Glória a Deus, glória a Deus. Havia grande fartura de suprimentos: farinha, bolos de figos, bolos de uvas, passas, vinho, azeite, bois e ovelhas, porque havia grande alegria em Israel. Ou seja, uma disposição em ajudar, totalmente decididos a ajudar a Davi, ajudar na edificação do reino em Israel. Então esse princípio ele é importante: compromisso. É preciso ter compromisso, irmãos. Glória a Deus. Eu vou se der certo. Irmãos, vamos cooperar com a obra do Senhor. É preciso ter compromisso. Estava conversando com um irmão ali, numa igreja. Ele dizia que esses mais antigos, eles já foram discipulados, ou então pessoas novas mesmo foram passar pelo discipulado. Eles têm o desejo de contribuir, mas tem os mais novos que não perderam, não tem mais esse compromisso de contribuir, sabe? Então é preciso resgatar o compromisso de ajudar, o compromisso de cooperar naquilo que for preciso. Veja, até os sacerdotes, os levitas se dispuseram a cooperar. Mas eu quero falar de um outro princípio que vai embasar ainda mais, uma outra exigência. Aqueles que querem servir essa causa, aqueles que realmente querem cooperar nessa unidade de propósito, além de serem compromissos, eu quero falar de uma outra coisa. Sabe o que exatamente? Vem comigo para o capítulo 12, que é o que nós estamos, a partir do versículo 2 e 8, novamente. É porque a gente volta para o texto, porque um segundo princípio que faz parte daqueles que querem cooperar, que estão decididos a ajudar, é a habilidade. Nem todos têm a mesma habilidade. Cada pessoa tem a sua habilidade. Glória a Deus. E é verdade. Veja que no versículo 2, como eu li, com a mão direita, com a esquerda, eles tinham a habilidade de manusear o arco e a flecha e a funda para tirar pedras. Só os benjamitas, os parentes de Saul, tinham essa habilidade. Os gaditas, no versículo 8, eles eram chefes de exército, ou melhor dizendo, no versículo 8, né? Os gaditas, alguns se alinharam a Davi em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate. Sabiam lutar com escudo e com lança. Ou seja, cada pessoa, Deus se utiliza com habilidade diferente. Pessoas com disposição, com habilidade para ajudar, totalmente dispostas a ajudar na obra do Senhor. Glória a Deus. O 14 também.
Esses gaditas eram chefes, habilidade de liderança. O menor valia por 100 e o maior enfrentava 1000. Então havia uma habilidade de liderança, habilidade para manusear o arco, habilidade para usar o escudo. Cada pessoa no seu lugar. Eu estou vendo aqui o corpo de Cristo. Cada pessoa compromissada em ajudar. Cada pessoa com habilidades pertinentes para fazer aquilo que Deus se utiliza daquela pessoa. Aquela pessoa tem chamada, aquela pessoa tem convicção, aquela pessoa está disposta a ajudar na obra de Deus. Glória a Deus. E aí no versículo 19 eu quero ainda ler: alguns soldados de Manassés desertaram para Davi quando ele foi com os filisteus guerrear contra Saul. Eles não ajudavam os filisteus porque os seus chefes os aconselhavam e os mandavam embora, dizendo: pagaremos com a vida caso Davi deserte e passe para Saul, seu senhor. Uma coisa interessante aqui, até o pastor falou sobre essa questão, porque tem pessoas que eles são habilidosos. Glória a Deus por isso, amém? Os irmãos são habilidosos, mas não querem escutar. Não querem escutar o que, Júnior? Conselhos. Quer fazer do jeito dele, da forma dele. Ei, irmão, tu é habilidoso, mas até os de Manassés, que tinham aquela habilidade, eles ouviram conselhos dos mais experientes. Tá certo? Glória a Deus por isso. Você tem essa disposição, essa habilidade, essa disposição de ouvir conselhos? Sim, até os habilidosos escutam conselhos. Glória a Deus. Alguns tinham conhecimento de determinadas áreas, como os da tribo de Issacar, está no versículo 32. Glória a Deus. Vou passando adiante. O 32. Os da tribo de Issacar tinham conhecimento para que eles pudessem ser úteis naquela execução daquela obra. Glória a Deus. Estou falando de habilidade. Habilidades são questões que nós particularmente recebemos. Nem todas as pessoas são, ninguém é igual a ninguém, mas todos nós temos habilidade diferente, que nós podemos ser úteis, precisamos estar dispostos a ajudar na obra do Senhor. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Passando adiante, eu quero dizer para os irmãos, com todos esses princípios do compromisso, né, da convicção, do chamado, da ciência do que Deus chamou para cada um, da certeza de não ter dúvida, do compromisso, da habilidade, mas eu quero falar de um outro princípio importante que foi relatado aqui. Sabe qual é esse outro princípio? Está no texto que eu li. Se você pegou, você vai entender agora. O princípio do voluntariado. Outra exigência para executar o propósito comum está no versículo 38. O princípio do como é que eu li? Todos estes eram homens de combate que se apresentaram. Como é voluntariamente? Glória a Deus. O conselho que Davi dá a Salomão quando ele estava bem velhinho na sua cama, ele disse assim: ouve o conselho do teu pai, Salomão, conhece o Deus do teu pai, serve-o com coração perfeito e com a alma voluntária. Isso está em Crônicas, capítulo de número 28, versículo 9. Conhece o Deus de teu pai, serve ele com o coração perfeito e com a alma voluntária. É isso que Deus exige daqueles que cooperam. Além do compromisso, além da habilidade, Ele quer que cada um de nós sejamos o quê? Voluntários. Eu sei que nas organizações, se o cara não obedecer, traz a azulzinha lá no recursos humanos. Não é assim? Ou então, chamadazinha aqui, asterisco negativo, vai para sua ficha. Mas na igreja eu posso forçar: ei, irmão, vem ajudar aqui no evangelismo. Irmão, vem. Cadê os irmãos? Eu não vou nada. Eu vou sentar, arrumar a minha rede e cantar um hino. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Que espírito voluntário é esse, meu Deus do céu?
Hein? Cadê o voluntariarismo na igreja? Glória a Deus. Pastor, tem uma obra aqui para ser feita. Qual é? Capinar o mato. São poucos voluntários. Misericórdia. Oh, Jesus. Eu sei que as mulheres, né? Mas os homens, pode ser. Mas, irmãos, voluntários, é esse princípio que é utilizado aqui no versículo 38, Léa. Eram homens de combate. Eles se apresentaram, como eu falei, obrigatoriamente vocês têm que servir as forças armadas. Não, aqui era voluntariamente. E Deus utiliza dessa linguagem do exército, porque a igreja é como um exército. A igreja não pode ser, a pessoa não pode ficar assim, uma vida sem disciplina, né? Eu sei que tem culto que é misericórdia. Tem uns irmãos que fica mexendo no celular, um outro fica uma inquietude, um beber água, um vai no banheiro e mexe para lá e conversa para cá. Cadê esse espírito de adoração, de quietude de alma? Glória a Deus. Serve com o coração voluntário, irmão. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmão, não existe o maior exemplo de voluntário, sabe quem foi? A mensagem de João 3,16. Haveria alguma coisa para que Jesus pudesse ser recompensado em ser enviado pelo Pai? Só pecador ruim, só gente que não presta. Eu e você, nós não valíamos nada, mas Deus amou o mundo e voluntariamente enviou. E a Bíblia diz: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E o que Jesus disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Se eu for fazer essa pergunta hoje, hein? Cadê os voluntários? Louvado seja Deus. Um voluntariado, voltando aqui para Gálatas, é a marca registrada de todo o serviço, expansão e crescimento do reino de Deus aqui na terra. Deus conta com voluntários, porque se tudo for fazer, se for para a gente fazer para visar uma recompensa, Deus conta com pessoas comprometidas com o voluntariado, cristão que devem aceitar, né, exatamente o conselho divino, a direção de Deus. Claro que Deus não manipula ninguém. Deus faz o que Ele quer, não faz? Deus é soberano. Deus tem vontade própria. Deus força a minha vontade? Não. Primeiramente Deus te aprimora, Deus te capacita, Deus te dá nova natureza, Deus dá o Espírito Santo, Deus dá a luz, Deus dá a direção, governo, Deus dá o controle. Então você é guiado pelo Espírito Santo. Quem é direcionado pelo Espírito Santo está disposto a trabalhar, é voluntário na obra do Senhor. Glória a Deus. E aí vai. Então, contudo, eu quero fechar aqui essa mensagem com esses princípios básicos para estarmos dispostos a ajudar, totalmente dispostos, como diz o escritor, estejamos totalmente dispostos a ajudar. Glória a Deus. E o voluntário é um outro princípio especial que nós devemos para a obra do Senhor. Glória a Deus. Pastor, ser ofertante e dizimista é obrigatório na igreja? É o voluntário, mas você traz o compromisso que você tem com a obra de Deus, viu? Você tem um compromisso com o reino de Deus. Então você não pode simplesmente abrir mão desse compromisso e se tornar involuntário. Deus conta com cada um de nós. Deus conta com a habilidade de cada um. E se você é habilidoso, não se orgulhe disso. Deus te usa, Deus te toca, Deus conta com você, mas nunca se sinta a última, como é que diz aquela expressão? A última Coca-Cola do deserto, o último pacote de bolacha. Eu sou importante, irmão. Quando você achar o cara, Deus, Ele humilha os que se exaltam. Deus conta com pessoas encorajadas, humildes,
dispostas, compromissadas, voluntárias, e que esteja disposto a entregar as suas habilidades em prol do reino de Deus. Diga amém. Pode vir louvar. Glória a Deus. A irmã Lorena vai louvar o Senhor e os irmãos vão cantar.